Abra sua Bíblia, se você a trouxe, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Vocês conseguem enxergar o tema aqui já? É uma pergunta para o nosso coração hoje: quais são os propósitos de Deus em nos encher com o Espírito Santo? Você pode repetir isto no 3? 1, 2, 3. Quais são os propósitos de Deus em nos encher com o Espírito Santo? Amém. Atos capítulo de número 19. Eu quero ler alguns versículos aqui. Enquanto eu leio, você vai entendendo o texto aí, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessava as regiões altas, chegando a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Versículo de número... Vamos continuar o texto aqui. Versículo de número 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diretamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra de Deus. Versículo 12, versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais de Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso grande, poderoso e soberano Deus. Queridos, nós estamos diante de uma poderosa pergunta. E eu quero dizer aos irmãos que não tenho a pretensão de hoje, numa mensagem de 30 minutos, 40 minutos, expor tudo o que a Bíblia diz, nos revela, nos mostra sobre o propósito do Espírito de Deus em nos encher com o seu Espírito. Porque são inúmeros propósitos, e falar sobre a pessoa do Espírito Santo é algo muito poderoso e muito amplo. Agora quero lhes dar algumas informações e trazer aqui ao menos 2 propósitos de Deus em nos encher do seu Santo Espírito, para que nós venhamos entender. É importante contextualizar. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e para a história descrita na Bíblia, nós iremos verificar que o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo como a terceira pessoa desta Trindade. E ao longo da história nós vamos observar que este Espírito Santo
era derramado somente sobre algumas pessoas e em algumas ocasiões para um determinado propósito. Somente reis, sacerdotes e profetas tinham o privilégio da visitação do Espírito Santo. Não era para todo mundo. Havia uma separação entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo sobre a maioria das pessoas. Somente algumas pessoas recebiam, e de acordo com algum propósito de Deus, em momentos específicos. Não existia homens e mulheres na terra que eram plenos ou plenamente cheios do Espírito Santo. Nós vamos observar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 1, que o Filho, Jesus, era o Verbo, ou a palavra. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E este Verbo, esta palavra, a saber, Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós. E a partir do momento que Jesus Cristo se torna carne, habita entre nós como homem, o plano de Deus para a humanidade começa a ser revelada. Jesus escolhe para si 12 homens, que são 12 discípulos, para serem ensinados, com o objetivo de dar continuidade à palavra que Jesus trouxe, ao reino dos céus na terra. E Jesus faz uma promessa para estes 12 homens, dizendo: haverá um momento que eu voltarei para o Pai, e vou para preparar lugar para vocês, para onde eu estiver, vocês também estejam. Mas enquanto não levar vocês embora, eu lhes faço uma promessa: enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e este Espírito Santo é igual a mim. A palavra grega que traz esta mensagem, que é igual, significa que tem as mesmas características, a mesma essência e o mesmo poder. Jesus continua: vocês não ficarão órfãos, o Espírito Santo será derramado. A Bíblia diz que Jesus morre, e hoje nós estamos aqui para lembrar da morte, mas também da ressurreição de Jesus. Jesus morre morte de cruz. A Bíblia diz que ao terceiro dia, no domingo de manhã, Deus com seu poder o ressuscita dos mortos. E depois ele aparece por alguns dias a estes discípulos. E depois de ser assunto ao céu, nós vamos observar no livro de Atos, no capítulo 2. E neste capítulo inaugura-se a vinda do Espírito Santo sem medida sobre toda a carne. A Bíblia vai nos descrever lá em Atos 2 que aqueles crentes, aqueles primeiros crentes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era dia de festa em Jerusalém, a festa de Pentecostes, quando de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam orando, e foram ouvidos entre eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir de Atos 2 acontece o cumprimento das palavras de Jesus, e mais do que isso, daquilo que profetizou os profetas. A Bíblia vai dizer que isto causa um alvoroço em Jerusalém. Quem estava de fora não conseguiu discernir aquele evento poderoso que acontecia dentro de uma
dentro de um casebre de uma pequena casa. Uns olhavam para os outros e diziam: a esta hora do dia parecem estar embriagados. Mas Pedro se levanta com autoridade e diz: hoje se cumpriu a profecia de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E de lá para cá, meus queridos, nós somos, todas as gerações que passaram, e nós somos privilegiados. Sabe por quê? Porque nós temos a possibilidade de nos encher deste Espírito. Você é mais privilegiado que Abraão, porque Abraão não teve o privilégio de ser cheio do Espírito. Você é mais privilegiado do que Noé e de todos os outros que passaram, porque hoje nós temos o privilégio de ser cheio deste Espírito de maneira abundante. O que significa, pastor Héctor, ser cheio do Espírito Santo? Significa ser morada de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro, mas dentro de nós há um tesouro escondido. Sabe qual é este tesouro? O Espírito Santo que habita em nós. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos templos deste Espírito Santo. Deixa eu te contar uma coisa: Deus não habita em casa feita por mãos de homens. A igreja mais rica e mais poderosa não tem possibilidade de ter a presença de Deus lá. Este galpão, durante a semana, enquanto está fechada, não possui a presença de Deus. A presença de Deus é manifesta quando nós nos reunimos aqui, porque nós somos os detentores da presença de Deus. Você, aleluia, é um detentor da presença de Deus. Você é templo deste Espírito Santo. Aleluia. Você pode dizer isto e afirmar: eu sou o templo do Espírito Santo. Diga assim: o Espírito Santo habita em mim. Aleluia. Queridos, vamos parar um pouquinho só para pensar. Que privilégio é esse? Que Deus tremendo é esse de transformar pecadores em templo? Pessoas que são falhas, mas são justificados por Jesus. Que alguém pode dizer: como pode o Espírito Santo habitar em alguém que tem pecado? Sabe como pode? Nós somos justificados. Jesus morreu na cruz para te salvar, para te perdoar, para te justificar. João vai dizer na sua primeira carta: filhinhos, digo essas coisas para que não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Mais do que isto, existem bilhões e bilhões de pessoas na humanidade. Eu não sei quantas pessoas moram neste bairro aqui da Chácara Santo Antônio, mas Deus escolheu eu e você. Aleluia, aleluia, para dizer: vem, filho amado, eu te limpo, te curo, te transformo, te justifico e coloco o meu Espírito dentro de você. A primeira verdade que quero trazer nesta rápida mensagem é que você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Aprove Deus fazer isto. Eu não consigo entender quais são os critérios de Deus em me escolher. Talvez eu não consiga explicar quais foram os critérios de Deus em te escolher. Mas uma coisa eu posso afirmar nesta manhã: Deus te escolheu. Aleluia. Deus tem algo poderoso na tua vida. Deus te escolheu para que o Espírito dele habite em você. Esta é a primeira verdade.
Agora, o que a gente precisa entender é por que Deus escolheu a mim e a você. Quais são os propósitos dele para nos separar, para nos fazer passar por este processo de santificação. E cada um de nós, irmãos, uns em mais intensidade, outros em menos, mas cada um de nós estamos passando por um processo de santificação. Porque ao receber o Espírito Santo, e nós já fomos ministrados no louvor sobre isso, Deus nos purifica. Eu batizo vocês com o Espírito Santo e com fogo. Fogo de purificação, de transformação, de santificação. Então você precisa entender essas duas verdades antes de entender o propósito de Deus. O primeiro, Deus te escolheu para ser templo do Espírito Santo. E o segundo, se Ele te escolheu, Ele está te fazendo passar por um processo de santificação. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem, mas amanhã, segunda-feira, eu serei uma pessoa melhor do que hoje, porque há um Espírito que é santo, que trabalha na minha vida e vai me convencendo do pecado e do juízo, e vai me alertando, dizendo: olha, Héctor, cuidado, não diga mais isso, não faça mais aquilo, vá por este caminho, porque eu estou te transformando. Diga assim: eu estou vivendo transformação. Diga assim: eu preciso hoje ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã melhor do que eu sou hoje. Isso é o trabalhar de Deus em nós. Amém? Em relação aos propósitos de Deus, em nos encher do seu Espírito, reafirmo, não tenho a pretensão de esgotar este tema. Precisaremos de uma série de mensagens, e nos próximos 3 meses só falar sobre isso, e não seria ainda suficiente. Mas quero lhes falar sobre 2 propósitos de Deus em te encher do Espírito Santo, com base no texto que nós lemos. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, nós iremos observar que Paulo atravessa as regiões altas e chega até uma cidade grega chamada Éfeso. Há informação de que Apolo está em Corinto, uma outra cidade grega. Se os irmãos lerem os capítulos anteriores, irão observar que Apolo foi um grande homem, usado por Deus para evangelizar Éfeso. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, e pelo contexto do capítulo 19, nós iremos observar que Éfeso é uma cidade que está entregue à idolatria. Havia um grande templo dedicado à deusa Diana, e os homens e mulheres, as famílias todas adoravam aquela deusa. A Bíblia vai nos relatar um pouco mais para frente do texto que ourives ganhavam muito dinheiro fazendo esculturas de ouro, de pedras preciosas desta deusa. Então a economia de Éfeso também era aquecida em função da idolatria a esta deusa. Nós iremos observar no texto que Éfeso está afundada em ocultismo e bruxaria. Quando Paulo chega, ele encontra este contexto: uma cidade altamente idólatra e mergulhada em práticas de ocultismo e de bruxaria. É este o contexto que Paulo encontra lá. Mas é interessante que o capítulo 19 começa com um grande encontro. A Bíblia diz que Paulo encontra 12 discípulos de Jesus.
uma cidade mergulhada na idolatria, mas ali havia 12 homens, que ao serem identificados por Paulo, foram identificados como discípulos de Jesus. Alguém pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! A cidade está mergulhada na bruxaria, no ocultismo e da idolatria, mas havia um remanescente ali. Haviam 12 homens. No versículo 2, Paulo, ao dirigir-se a esses discípulos, ele faz uma pergunta, e essa pergunta é para mim muito inusitada, porque a pergunta de Paulo não é: há quanto tempo vocês são discípulos de Jesus? A pergunta de Paulo não é: quem os evangelizou? A pergunta de Paulo é única e direta. Olha o que Paulo pergunta, versículo 2, Atos 19, versículo 2: e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo não está interessado em saber se eles estão pregando o Evangelho em Éfeso. Paulo não está interessado em saber se eles estão ganhando almas. Paulo não está interessado em saber se ali já existia uma igreja ou uma casa onde aqueles crentes se reuniam. O que era interessante para Paulo é saber: vocês receberam o Espírito Santo quando creram. Isso era caro para Paulo. Isso era importante para Paulo. Vamos continuar o texto aqui. Olha o que diz ainda no versículo 2. Eles responderam. O que eles responderam? Não. Para piorar, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Será que existe nos nossos dias hoje cristãos, discípulos de Jesus, que não conhecem o Espírito Santo? Talvez já ouviu falar, mas a minha pergunta é um pouco mais profunda. Será que existe nos dias de hoje discípulos de Jesus que não se relaciona com o Espírito Santo, que não conhece a obra do Espírito Santo e não entendeu o que é templo e que está sendo transformado por este Espírito? A gente olha aqui e observa o texto bíblico de que eles nem ouviram falar que existia um Espírito Santo. E aí continua-se o diálogo. Paulo vai dizer: então vocês foram batizados em nome do que? Então que batismo vocês receberam? Versículo 3. E eles responderam: recebemos o batismo de João. E Paulo, a partir deste momento, começa a explicar-lhes: o batismo de João é um batismo de arrependimento. E talvez Paulo tenha usado as palavras do próprio João Batista, dizendo: vai vir um que esse vos batizará com o Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer quando traz a informação que existe um batismo, e este batismo é o batismo com o Espírito Santo? Quando nós nos batizamos, nós somos mergulhados na água, amém? Quantos já se batizaram nas águas aqui? Levante a mão. Quando você foi batizado na água, você foi batizado no batismo de arrependimento, e para declarar a quem você segue, e você foi mergulhado nesta água. Quando João Batista, e em outros textos bíblicos, a Bíblia traz a informação que Jesus nos batizará com o Espírito Santo, ele está dizendo: Jesus te mergulhará no Espírito Santo. Olha o que diz o versículo de número 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o que? O Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar.
Aqueles homens que não tinham uma experiência com o Espírito Santo, agora, ao impor as mãos, na imposição das mãos de Paulo, eles são cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. E alguém vai dizer: já entendi, pastor Héctor, então o propósito, um dos propósitos de Deus de me encher do Espírito Santo é falar em línguas e profetizar. Vou dizer que não, meus queridos. O falar em línguas e profetizar são evidências do enchimento do Espírito Santo aqui nesse texto. Da mesma forma que em Atos 2 a evidência do enchimento com o Espírito Santo foi: falaram, ouviam entre eles línguas repartidas como que de fogo. Em Atos 10, Pedro, quando vai à casa de Cornélio, a evidência foi: eles começaram a falar em línguas. Aqui neste texto, a evidência de que aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo foi o falar em línguas e a profetizar. Mas o propósito de Deus de nos encher com o Espírito Santo não é falar em línguas e profetizar. Isso é evidência. Não podemos confundir evidência com propósito, amém? O que isso quer dizer? Então qualquer um que pega o microfone e começa a profetizar está cheio do Espírito Santo? Qualquer um que fala em línguas está cheio do Espírito Santo? Muitas vezes não. Então, pastor Héctor, e qual é o primeiro propósito? A Bíblia diz que Paulo pega esses homens que agora estão cheios do Espírito Santo e começam a pregar o Evangelho em Éfeso. Eita! O primeiro propósito de Deus para te encher com o Espírito Santo é que você passe a ser testemunha de Jesus. Este é o primeiro propósito. Repita para gravar: o primeiro propósito de Deus para me encher com o Espírito Santo é para que eu seja uma testemunha de Jesus. A Bíblia diz que Paulo prega na sinagoga durante 3 meses, e depois, durante anos, ele prega numa escola. Aquela cidade idólatra, afundada em bruxaria e no ocultismo, agora começa a ouvir a palavra de Deus. Por inferência, irmãos, eu quero dizer que talvez haviam 12 homens ali, mas que não foram capazes de levar o Evangelho à frente. Sabe por quê? Porque não conheciam o Espírito Santo. E o primeiro propósito de Deus de te encher com o Espírito Santo, vamos recapitular: Deus te separou, te escolheu, te limpou, te transformou, colocou dentro de você o Espírito Santo e continua trabalhando num propósito de santificação. Por quê? Para que você pregue o Evangelho. Esse é o primeiro propósito. Qual sentido tem em estar cheio de Deus e com a boca fechada? Qual o sentido nessa transformação toda se você não alcança ninguém? Qual o propósito? Que propósito tem isso, meus queridos? O primeiro propósito de Deus em te encher do Espírito é que você seja testemunha de Jesus, daquilo que Ele está fazendo na sua vida. É testemunhar aquilo que as Escrituras falam a respeito dEle. É isso mesmo, vamos lá para Atos dos Apóstolos. Projeta aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. São palavras de Jesus. Vamos para a Bíblia, irmãos. Olha o que diz a palavra. Atos dos Apóstolos 1, 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, aqui Jesus já havia morrido, ressuscitado,
estava nas suas últimas horas na terra, comendo com os discípulos. E a Bíblia vai dizer: deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isto é, dentro de poucos dias vocês serão mergulhados no Espírito Santo. Versículo 6: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Versículo 7: ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão o que? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O propósito de Deus em te encher é que você seja uma testemunha. Quanto mais cheio de Deus você estiver, mais sede você terá de testemunhar a respeito de Jesus. Quanto mais amigo você for deste Espírito, mais fome você terá de pregar o Evangelho. Esta palavra irá se cumprir na tua vida. Você recebeu poder, porque sobre você desceu o Espírito Santo. Para qual propósito, Jesus? Para que você seja minha testemunha, dentro da tua casa, no seu bairro, em São Paulo, e aonde você estiver, até os confins da terra, Deus vai te usar. Aleluia! Este é o primeiro propósito de Deus para você, em te encher do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Qual é o segundo propósito, pastor? A Bíblia vai nos dizer, no verso 11 do texto que nós lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Esta informação é extraordinária. Olha o que diz o texto: Deus fazia milagres extraordinários. Atos 19, 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Você pode repetir isto? 1, 2, 3. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Sabe o que isso significa? Que o propósito de Deus para as nossas vidas é realizar milagres através de nós. Diga assim: o segundo propósito de Deus em me encher com o seu Santo Espírito é fazer milagres através de mim. Aleluia. Você carrega a presença de Deus, meu querido. Ei, minha querida irmã abençoada do Senhor, Deus quer fazer milagres através de você. Você é o agente de Deus na terra. Tudo aquilo que você tocar será transformado em nome de Jesus. Aonde você pisar, Deus te dará a terra como herança, para que milagres sejam realizados através de você. Sabe o que eu estou dizendo? Sabe o que eu estou dizendo nesta manhã? É que nós precisamos nos posicionar de acordo com esta verdade, e talvez até trocar a forma como nós oramos. Eu vou explicar o que o senhor pastor quer dizer em trocar a forma como estou orando.
muitas vezes, meus queridos, nós terceirizamos a nossa oração. Sabe como nós terceirizamos a nossa oração? Senhor, abençoa a minha casa. Senhor, abençoa o meu casamento. Senhor, abençoa os meus filhos. Senhor, abençoe o meu trabalho. Normalmente nós oramos assim, mas quando nós entendemos que a presença de Deus já está em nós e flui através de nós, nós podemos dizer: Senhor, me encha de forma tal que eu seja um agente de bênção para o meu casamento. Senhor, me abençoe para que eu possa abençoar a minha família. Senhor, me encha para que eu possa abençoar as pessoas lá onde eu trabalho. Senhor, me abençoe, me encha do teu Espírito para que eu seja um agente de milagres. Escute, Deus fazia milagres extraordinários através da vida de Paulo. Que isso significa? Que a fonte do milagre é Deus, que a fonte do poder é Deus, e através desse Espírito Santo nós temos acesso a esta fonte. Então continua sendo dele, mas através de você. Pare de pedir para Deus abençoar o seu casamento. Seja a bênção dentro do teu casamento. Pedir para Deus abençoar os seus filhos. Seja um agente de bênção, ensinando o menino no caminho que deve andar. Aleluia. Pare de pedir para Deus simplesmente abençoar a tua igreja. Seja um agente de Deus dentro da tua igreja, e a igreja será abençoada. Aleluia. Aleluia. Aquele que está no Espírito frutifica. Repita isso, diga: quem está no Espírito frutifica. A pergunta é: você tem frutificado? Gálatas capítulo 5, versículo 22 vai trazer a realidade dos frutos que são produzidos através daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia vai dizer em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é, o que é? Amor. O que mais? Alegria. O que mais? Paz. O que mais? Paciência. O que mais? 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 Aleluia! A paz que o mundo precisa, você já carrega. Aleluia. A calmaria que o mundo precisa, ou talvez que a sua casa precisa, você precisa carregar. Esta mansidão, esta paz, esta bondade, esta benignidade, é este domínio próprio, é esta paciência, é esta fidelidade, é este amor, que não é produzido pelo homem, mas produzido pelo Espírito Santo que habita em nós. Coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja. Seja derramado sem medida sobre a vida daqueles que clamam nesta manhã. Todos aqueles que ouviram a tua palavra e compreenderam, ó Pai, que foram separados e escolhidos como agente de mudança e de transformação, como agente de bênção na vida de alguém. Sejam cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Aleluia. Tira todas as travas, tira a vergonha, tira, Senhor, aquilo que impede do teu filho ser uma testemunha viva do teu amor, da tua graça, do teu poder, da tua fidelidade, da tua compaixão. Ora, bacala, mandara, sura, elecandarábia. Que o mundo veja, Senhor, os nossos atos
através de nós, faça a tua obra, Senhor. Através desta igreja, faça a tua obra, Senhor. Através desta igreja, deste filho, desta filha, traga o crescimento que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para ele, que o Senhor tem para ela. Ah, Senhor, que o mundo viva em paz através de nós, ao ouvir a nossa pregação. Que as famílias sejam curadas, transformadas através da nossa pregação. Em nome de Jesus, nos